E aí, enfim, a gente escreveu nesse edital e fomos contemplados. Sim. A gente conseguiu, 45. se eu não me engano, eu tinha botado um orçamento de 48 mil e eles cortaram 6 mil. Era até 50, né? Era até 50. A gente botou 4 eventos, né? Seguindo essa lógica de rodar a cidade, um evento em cada região. E a gente conseguiu 42 mil, foi um negócio assim. Foi pra ele. E aí, na verdade, tinha outros bairros. Porque, a gente tinha os bairros propostos no projeto. Então, mas não era definitivo. A gente precisou mudar até por questões de autorização, que tava meio loucura essa época também por conta das Olimpíadas. Nesse projeto. Uma hora chegava um documento aí, fechou, arpoador não pode mais ter evento. Rolou umas paradas assim. Nesse projeto, com certeza estavam definidos bairros propostos, mas a gente falava que não era garantido. E aí, quando chegou o edital, a gente falou, cara, não dá, a gente vai botar um telão de 6 metros na praça, a gente precisa de autorização. E aí foi meio que uma profissionalização na marra também, teve esse processo. Isso. Não, mas, cara, vários problemas deram fora do nosso alcance. Os caras demorarem 15 dias pra dar... Que agora tudo é feito pelo Carioca Digital, né? Não sei se você tá ligado nisso. Tem um sistema da prefeitura. É um sistema da prefeitura que você vai lá por dentro e tal, pra conseguir uma autorização de espaço público e faz lá por dentro. Só que assim, a parada é meio que na aleatoriedade ou na vontade ou falta de vontade, porque às vezes é muito rápido e às vezes demora. E só que se demora 15 dias pra te dar uma resposta, você está acreditando que vai ser uma resposta positiva, que você não vê porque seja negativa, que foi o caso da Praça Paris? Não, Praça Paris até rolou, mas enfim, cobraram um absurdo. Eu não lembro, eu lembro que foi o João, inclusive, que tocou diferente essa parada, ele pode até lembrar melhor que eu. Mas eu lembro que teve uma parada, demorou, sei lá, 10 dias que seja, pra darem a resposta, e deram a resposta negativa. Ou seja, teria que voltar por início do processo. Só que nesses 10 dias, o que a gente está fazendo? A gente está fechando com o fornecedor, a gente está fechando com o artista, principalmente a agenda, a gente está fechando com os caras dos filmes. Então, assim, tu perde 10 dias de produção quando você tem 2 meses para produzir 4 eventos, é coisa pra caralho. E aí complica muito todo. Aí nisso já começa a correria. E aí a gente, muito dos lugares que a gente fechou, foi também assim, menos o Largo Machado, né? Foi também a gente conhecer como quem já produzia coisa ali, né? E no do centro, a gente tinha toda a autorização do Carioca Digital? Não, o Largo Machado acabou que foi o único que a gente fez 100% legalizado. Exatamente. Eu fiquei emocionado, porque o Largo Machado pode vir polícia, né? Pode vir que não vai dar. Mas os outros acabou que por conta dessa correria do processo a gente se associou a pessoas que já produziam os locais. Então assim, o primeiro que a gente fez foi no centro. A gente queria a Praça Paris, que agora é meio centro, né? Aí enfim, não rolou porque atrasou o processo do Carioca Digital, não sei o que, não deu. E aí tem uma galera que tem um bar lá no Castelo, ali perto do Menezes Corte, que eles faziam eventos numa área, que eles até tinham um selo da prefeitura, alguma coisa assim como eles chamam. Uma coisa de cultura, um ponto de cultura no centro. Exatamente. E aí eles tinham meio que uma autorização informal ou formal para fazer coisas ali. E eu já tinha feito evento lá com eles. E aí a gente... O Rodrigo Furtado. E aí a gente foi lá direto para eles, porque eles já tinham essa meio que autorização, e a gente falou, cara... Deu ruim lá na Praça Paris, dá pra fazer aqui, vambora. A gente arranjou um canto que não era o melhor lugar possível, mas rolou, legal. Inclusive no dia, o cara da CEOB foi lá, mas foi tudo desenrolado, porque os caras já faziam há tanto tempo lá que o negócio tava meio... e também aquela parada, você falou que foi no centro, né? Foi. Ali também, cara, o cara ele vinha embargar aquele tipo de evento ali, não faz sentido. Não faz sentido, tava tão tranquilo, tão de boa, não tava lotado, não tava... Não, cheio, mas E foi final de semana, né? Foi sábado. Tipo, ali fica vazio, sabe? Foi bem tranquilo. Ali, esse e tipo também de assim, evento, nesse momento de decisão de lugares que a gente não está 100% autorizado a fazer, aí também contava isso, sabe? Se a gente vai botar, sei lá, na Praça São Salvador, a gente sabe que vai dar merda. Então, enquanto produtor, a gente tem que ter essa análise. Aí, tanto esse quanto o de Realengo, que é o viaduto de Realengo, né? Então, aí a gente fez nesse esquema, e os outros acabou que a gente entendeu que era uma lógica interessante de fazer também. Sim, até pela questão de agregar público também. Isso. Porque como a gente ia circular por lugares que a gente tinha intenção de fazer, mas não conhecia tanto, assim, tipo centro, zona sul, a gente ia tranquilo. Até Zona Norte, que Mera, a gente até teria um alcance. Mas assim, o alcance que a gente teve com fechar com o Leão Antigo foi bem maior. Exatamente. Então, assim, acabou que Realengo, então, que foi fraco o Realengo, mas seria, tipo, fraquíssimo. Seria zero. Foi 20, seria zero. Tem um coletivo lá, exatamente. O coletivo era o Viaduto de Realengo, eles chamam lá de Centro Cultural o Viaduto de Realengo. Viaduto de Realengo. Espaço Cultural. Tinha uma galera lá que fazia roda de rima, fazia uns eventinhos lá debaixo do viaduto mesmo, sabe? Lá da estação do... Desceu o trem e você tá lá. Desceu o trem, virou esquerda e você chega. A gente foi lá fazer a reunião, foi até eu e o João, a gente, achou irado o lugar, assim. Pensou com a galera e foi mais ou menos isso. Tipo, vocês tentam movimentar a galera daqui, a gente vai trazer essa estrutura
A gente vai botar aqui, pô, cinema e música o dia todo e tal, e tenta movimentar a galera aí, chama a galera e tipo, meio teoricamente sim, é a mesma coisa do caso do Castelo. Meio que eles têm ali uma autorização formal barra não formal para fazer coisas lá, coisas deles, sacou? Então a gente associa, tipo assim, quarta-feira lá à noite tem roda de rima, que vai a galera lá, dá 100 pessoas e eles podem fazer aquilo, sacou? Tá, meio que para movimentar ali o lugar, até para uma questão de segurança ali. Então, foi mais ou menos nessa mesma mentalidade. Então, tipo, ele falou, cara, tranquilo, aqui ninguém vai mexer com vocês, tudo certo. A gente foi, e realmente foi tranquilo. E ficou meio vazio, assim, mas foi maneiro. Muita gente passou também, ficou 10 minutos, mas passou ali porque desceu do trem e tal. E mesma coisa um pouco diferente no do Meia. Não, do Meia foi outro processo. Porque no do Meia, na verdade, eu acho que a galera do Leão Etíope já estava com autorização, não foi isso? No Meia foi o seguinte, a gente entendeu que assim, a forma oficial de legalizar evento na rua no Rio, ela não funciona muito bem. A não ser que você faça com muita antecedência, que não era o caso, porque a verba a gente recebeu em cima do cronograma, enfim, não era uma possibilidade. E assim, num evento desse tamanho, apesar de ser um evento considerado pequeno, digamos, cara, uma porrada de coisas que a gente tem que fechar. Claro. E era basicamente eu e o João trabalhando, Natália ajudando, que é a namorada do João, e mais uma pessoa e tal dando um suporte, mas é isso, sabe? A gente não é só uma tela. Não é só uma tela, é fechar o artista. A gente tentou levar artistas grandes, né? Até acho pra caramba. Mas a gente chegou a quase conseguir Rubel, quase conseguir Castelo Branco, que não conseguimos por causa de mudança de data. Mudança de data, porque a gente teve que mudar a data por causa da autorização. Entendeu? O primeiro evento ia ser Rubel. Ia ser Rubel e Castelo Branco. Ia lotar aquela porra, sacou? A gente estava fechado. Depois a gente foi no circulador. Os dois têm muito público e ele estava fechado com os dois, não rolou porque a gente teve que mudar a data por causa da falta de autorização, entendeu? Então tudo isso vai se embaralhando numa produção de 2 meses. Pois é. E aí acabou que o do Meyer a gente falou, cara, não rola assim, vamos descobrir como é que faz no Meyer. E descobrimos que lá realmente a subprefeitura era o esquema. Mas o Largo do Machado foi muito bom, mas porque é um ponto que tem muita gente passando. Que, assim, isso foi um aprendizado desse processo. Isso foi um aprendizado. Hoje em dia eu tenho muito mais experiência em evento e eu entendo essa coisa do local, assim, é super interessante essa intenção de mobilizar alguns lugares e tal. Mas dependendo do seu evento, é legal você ir para um lugar movimentado, fazer o seu nome e depois rodar. Isso é um aprendizado importante, assim, para mim. E o Largo do Machado ele foi muito forte porque, cara, o fluxo ali é gigante. Então, assim, a gente estava montando a tela, tinha gente já sentando para esperar. Era uma coisa assim. O jardim. O jardim também já tem uma opção. Mal ou bem não é passagem totalmente. Pelo contrário. Quando a gente fez no centro, a gente teve uma percepção mais clara do que é fazer um cinema na rua. Sim. Porque assim, o som ele interfere muito. O som ele interfere muito, a imagem obviamente chama atenção, mas os sons da cidade, eles mudam completamente a experiência, sabe? Assim, porque aquela coisa, você tá assistindo isso, o meu irmão ele comentou isso comigo no primeiro evento e eu comecei a reparar. Sei lá, o cara tá vendo o filme, ele tá super entretido, tá adorando, mas sei lá, cara, passa um pombo do lado dele fazendo um barulho e ele vira. E nisso aí já meio que mudou um pouco a experiência. Sei lá, passa um ônibus com barulhão, então assim, os sons da cidade, eles interferem. Isso foi meio que também norteando um pouco a nossa curadoria, assim, do que a gente ia botar, tem que ser um filme mais leve. Os curtas a gente não tinha muita alternativa, porque já tinha um tal que a gente fez. Mas nos longas a gente foi botando uma coisa até um pouco mais pop, interessante, mas um pouco mais pop, assim. Ou mais de acordo com o ambiente, que fosse chamar mais atenção, porque realmente, assim, se tu bota um filme ali que o cara tem que ficar muito atento, já era, sabe? Sim. Cara, e a minha experiência em relação a isso, que eu acho interessante, e que pra mim foi um orgulho pessoal, que eu sou fã do cara e consegui botar o filme dele, que eu queria fazer essa negociação com a Fênix, foi o Luneta do Tempo que a gente botou no Largo Machado, do Alceu Valença. E o tiro, o filme tem umas partes de tiro, assim, porradaria, tiro, porrada e bomba, iradas. E, cara, isso na rua, na hora que rolou, assim, eu achei muito foda. Então, a reação, né? É uma parada diferente, sacou? Porque é o que eu acho que isso conta mesmo muito. É um filme mais contemplativo e tal, na rua, talvez seja um pouco mais complicado mesmo, porque ele necessita que você esteja mais emocionalmente, mais imerso. E o tiro de porra de bomba, a pessoa tá passando em frente ao São Luís do nada, aí o som tava alto, então, tiro, não era um tiro que parecia que era tiro de verdade, mas chamava a atenção da pessoa que estava rolando um cinema ali, um cinema de ação naquele momento, apesar de ser um filme brasileiro e tal, que também tem suas partes mais de drama e tal.
E eu lembro de eu vendo essa parada e falei, cara, é muito foda. E o filme eu também acho muito foda. Inclusive, uma das maiores expectativas frustradas da minha vida foi o Alceu Valença no Windows naquele dia. Cara, porque imagina o empresário dele chegou a entrar em contato, né? Porque ele tava no Rio. Verdade. E ele é um cara que adora essas coisas. Às vezes tem uns vídeos dele, sei lá, no Leblon, lá cantando com música de rua. Verdade. A gente falou, caraca. Eu acho que tem várias formas de... Eu não sou um super conhecedor de cinema. Mas vocês são A gente realiza, exatamente. Assim. Faz a melhor parte. Mas, sim, também acho. Mas assim, eu acho que tem várias formas de você avaliar o que é cinema. Acho que tem várias formas de cinema sendo feitas. E a partir do momento que o cinema na rua talvez seja uma das únicas formas de pessoas em cidades que não têm cinema assistirem cinema, eu acho que isso já faz daquilo uma experiência cinematográfica. Sei lá, não sei avaliar se é ou se não é, mas eu diria que sim por causa disso. Porque, sei lá, não sei nem se ficou claro o que eu falei, mas eu acho que a partir do momento que é uma possibilidade de alguém ter uma relação com o cinema aquilo é cinema, ponto. Sabe? Você pode discutir se ele é de outra forma, um outro tipo de cinema, mas eu acho que cinema acho que não dá pra dizer que não. A pergunta é simples assim, cinema na rua é cinema? É isso. Aí tu fala assim. Cara, eu acho que cinema na rua é cinema porque... Olhando para a arte do fazedor, Sim. eu faço cinema. Eu acho que cinema na rua é cinema, assim como cinema onde a pessoa quiser assistir o cinema é cinema. Aí é uma forma de consumo do cinema diferente. Assim como eu faço jogo também. O cara pode jogar um jogo num telão gigante, vai ter uma experiência super mais imersiva, pode jogar no celular. É jogo. Eu acho que a mídia, digamos entre aspas, que você está consumindo não muda a arte do produto. E no caso, eu estou considerando uma mídia, né? Eu considero uma mídia o cinema em si, a TV e a rua. Eu acho que não consegue mudar o que é. Só muda a tua experiência mesmo, é uma forma diferente, sei lá, cinema debaixo d'água, cinema. Se ficar um domo lá, é cinema. Cinema no planetário, você olhando pro alto como o cinema sendo projetado num telão curvo. É cinema, só é a forma de consumo que você que vai mudar a tua experiência enquanto receptor daquela arte. Mas a arte em si não deixa de ser cinema, no meu ponto de vista. Quanto mais você bota em shopping, mais você elitiza o cinema em si, tá ligado? E já tá caro pra caralho, enfim. E a gente tem poucas opções atualmente. Na Zona Sul, eu sei que a gente tem poucas, eu não sei nem exatamente como tá em outras áreas. Eu sei que tem uma... Não, cinema de rua, assim, eu acho que... nem sei, então. Tem um cinema muito foda em um lugar que ele tem preço barato, só passa filme brasileiro. É o Ponto Cine. O Ponto Cine. Em Guadalupe. Essa porra é muito foda. Porque, cara, eu acho que quando você tá falando de mudança de cidade, as pessoas são mudança da cidade. Sim. E, pra mim, pessoalmente, eu sou um cara que eu sempre amei no cinema, desde novinho e tal. Eu acho um absurdo que as pessoas da mais pobre possível até a mais rica possível não possam ir no cinema. Então isso daí tudo tem a ver com a falta de valorização do cinema a partir do momento que você tinha o Cine Pai Sandu que morreu, tinha o Cine Claro Machado que morreu. Na Tijuca de vários. Os cinemas de rua que morreram, que eram cinemas realmente às vezes familiares, tipo Ponto Cine, que eu sei que é familiar e tal. E o cara tinha ali como um comércio mesmo que funcionava, a partir de certo ponto não deu mais para funcionar. E a parada foi para Cinemark e Severiano Ribeiro, e é isso aí, sacou? Então quando você tem essa parada, você tem basicamente, falando de uma forma mais comercial, quase um monopólio da parada, que vai ser caro mesmo, a pipoca vai ser R$40 mais para outro dia. Sério mesmo. Qual viagem? Falar deles? E é isso aí, cara, eu que sou um cara que tem dinheiro, digamos assim, ok, né, na minha vida, bem, sou um cara de classe média, às vezes eu deixo no cinema para não gastar dinheiro. Então eu fico imaginando as pessoas mais humildes, assim, não poderem ir no cinema, e isso é uma merda, ponto final. E aí, juntando a isso, eu acho que essa parte dessas políticas públicas não foram feitas já, sei lá, na década de 80, 90, e meio que já era, tá ligado? Meio que já era. Eu acho que não vai ter como agora, a não ser o Ponto Cine. O Ponto Cine tem que ser, já que existe ainda. Sim, cinema nosso. Cinema nosso, exatamente. Tem esses lugares urgentemente tem que ser apoiados. A primeira parada mais urgente é essa. E eu acho que a segunda parada, uma segunda forma, é algo que a gente até discutiu nas nossas reuniões e tal, de você conseguir trazer o cinema para pessoas com menos possibilidade. E quando eu falo cinema, eu falo de Vingadores mesmo, de repente. É fazer na rua, porque qualquer cinema, assim. Porque é gratuito, né, para a pessoa que vai assistir, e através de política pública você consegue viabilizar, às vezes, um evento, lançar em algum lugar que
não vai gastar tanto dinheiro e é uma parada muito democrática. Eu acho que, assim, pensando em uma coisa pública, cultural, que fosse interessante, você conseguir estimular que isso seja feito por coletivos, igual estava sendo feito em 2013, 2014, 2015, estava sendo estimulado que eventos pequenos fossem feitos. E eventos pequenos vão ter cinema, vão ter teatro, vão ter circo, vão ter não sei o que lá. Então, se você estimular, não precisa ser só de cinema, mas se você estimular, automaticamente uma hora vai sair um outro evento. E que eu acho que a política pública consiga, de alguma forma, resgatar, cara, essa parada de todo mundo ter o mínimo de acesso ao cinema, porque o cinema realmente, o cinema e o teatro, para mim, na minha criação de criança, foram muito importantes para eu ser um cara aficionado pelas coisas que eu sou aficionado atualmente, e meio que construiu minha mente junto com outras questões pop, culturais e tal, de entretenimento. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Primeiro, a gente conseguir valorizar esses cinemas de rua que ainda existem, que são mais, digamos, democráticos do que os de grandes conglomerados. E segundo, olhar o cinema enquanto uma política pública de extensão de cultura, assim como já se olha música, assim como já se olha outros eventos, o cinema realmente não é tão visto assim, entendeu? O cinema é mais visto como produção, nunca como distribuição, tá ligado? Às vezes como festivais, mas festivais, quem vai no festival? Sacou? Quem vai no festival? Pra do Cinegiro ser um festival, a gente era um festival que a gente botava música exatamente tipo, gosto de música, vem pra cá, cara, que aí tu vê um filme também. Então, assim, os festivais também tem enrolado bastante coisa. O festivais também é um público muito restrito, cara. A gente vai muito a festival quando passa um filme nosso, tu vê que a galera ali que, sabe, que é produtora também, que é amigo de produtor. Então, eu acho que nunca se olhou, do meu ponto de vista, para cinema nessa forma, de você fazer ele na rua diretamente para ser simplesmente uma forma de distribuição da mídia, tá ligado? E eu acho que seria interessantíssimo se isso fosse feito de uma forma mais recorrente mesmo, em espaços da cidade, talvez pela prefeitura diretamente ou por produtores que associassem à prefeitura. Sei lá, eu acho que essa discussão ela é um pouco além de democratização, assim, porque, tipo, por mais que seja interessante, cinema na rua é legal que a gente consegue trazer pessoas, consegue de graça e todo mundo tem acesso, mas eu acho que tem uma discussão até da forma de entretenimento, como ela foi se desenvolvendo no Brasil, assim. Essa coisa do shopping, ela meio que engoliu o entretenimento mais pessoal e mais de rua mesmo, assim. Por várias questões, né? Desde segurança até, referência estrangeira mesmo. A gente isso que eu falava, não só no Brasil, né? Não só no Brasil. Mas eu acho que por isso que é um pouco além, assim, porque o shopping, ele virou... O shopping é quase um simulacro de cidade ali para algumas pessoas. Sim. As pessoas vão lá se encontrar, vão lá comer e vão lá no cinema também. Então, assim, o cinema de rua, que em algum momento foi um lugar de encontro, de trocar ideia, além do filme, ir com a família, foi lá, trocar uma ideia, não sei o que, ficava um pouquinho com o negócio e tal. Acabou morrendo, porque é isso, porque as pessoas não estão na rua. Então, acho que é um movimento que vem primeiro de ir pra rua e cinema. E aí é foda, não sei, dar a volta é difícil. Não tem... Então, assim, talvez a referência que a gente mais consiga fazer hoje em dia seja botar o cinema na praça, na rua. Porque o cinema de rua é muito difícil. A gente realmente não tem expectativa de voltar. Eu sei que tem um movimento muito forte de investimento público para isso, mas acho improvável. E aí o cinema de rua, ele traz um pouco, pelo menos, a lógica de confraternização das pessoas. E aí os outros elementos acabam que reforçam essa coisa, né? Assim como os caras que fazem o Rock in Rio falam que, a experiência que é importante, vou botar a roda gigante. A gente fala, a gente é um cinema, mas a gente bota música também, bota comida, para você ficar aqui na praça o máximo possível e aproveitar. Então, assim, eu acho que tá muito, essa discussão ela tá muito atrelada à forma com que as pessoas se divertem e interagem, assim. Atualmente vai ser mais difícil ocupar uma praça do que era em 2015, 2016. Porque as pessoas vão ter medo de estar na praça, entendeu? Aí, se as pessoas têm medo de estar na praça, ela automaticamente vai não estar mais segura, como estaria se não tivesse cheio. Então, assim, é foda isso. É muito foda isso. Então, assim, eu acho que é importante também, quando a gente fala cinema na rua, eu acho que o que a gente faz é também desapegar um pouco e ter um estímulo. A gente falou de estimular novos produtores, pequenas coisas, porque a constância na praça é mais importante do que o grande evento. Sim, exatamente. Então, assim, sei lá, a gente tá falando de cinema, mas, os velhinhos jogando dama é uma coisa que o movimento na praça faz ela ter vida. Era bem claro no início qual que era a programação, digamos assim. Vou explicar bem, assim, foram 100 curtas. 100 curtas, foram quantos que passamos? Foram 5 vezes 4, mais ou menos. Não, 4 vezes 4, 16. 16 curtas passaram, então... Acho que teve um que foram 5, então 17. Então, 20 curtas mais ou menos. A programação era 2, 3 curtas, um show, 2 curtas, um show, 2 curtas, o longa,
aí uma roda de discussão de produtores, show. Era mais ou menos isso, entendeu? Dependia que teve a edição que a gente teve mais de 2 shows, mas eram basicamente 2 shows, 2 sessões dos curtas e o longa. E nessa programação entraria uma roda de discussão, um debate com os produtores dos curtas, a gente, pessoas de cinema e tal. A gente só fez isso efetivamente na primeira edição, que chegou a rolar lá, a galera sentou e tal, conversou durante 1 hora mais ou menos. Aí a gente viu o quê? No feedback nosso mesmo, da galera da primeira edição. É um pouco chato. Tá no evento de rua, tu tá ali, pra consumir entretenimento, não necessariamente para consumir pessoas debatendo sobre cultura e sobre... o tema era mais ou menos cultura, cinema e produção independente, era isso, a temática de uma forma mais ampla. E aí pro segundo a gente já ficou meio na dúvida se a gente botaria, mas tanto no segundo quanto no terceiro existiram falas. Alguém, mais uma pessoa até, que pegou o microfone e falou sobre alguma coisa, sobre os filmes, vamos lá. A seleção foi feita pelo Miguel, que ele é o nosso cara do audiovisual. A seleção dos curtas foi uma parada mais técnica mesmo. A gente não tinha nada relacionado muito a... Acho que o Miguel, por ser um cara de produção também, que curte um cinema que passa uma mensagem... mais cabeçudo, mais francês. Eu acho que automaticamente ele faz isso mais assim, uma parada mais técnica. Não tinha uma questão de tema especificamente, sacou? Até porque é isso, a gente botou que era uma amostra livre, então não teria também... O acabou tendo... não, os curtas não, desculpa. Não, os curtas não, porque já estavam selecionados. E aí, os filmes. O primeiro filme foi o do Cuenca. Qual é o nome do filme? Esqueci. A Morte de J.P. A Morte de J.P. Cuenca. Que é um filme que fala sobre a cidade, como a gente estava no centro. Não fala sobre cidade em si, mas é um filme de cidade, né? Um filme bem urbano. E no outro, no Cine Xavier, a gente tinha passado meio de janeiro. A gente também tem um contexto urbano. Então a gente, na primeira edição no centro, a gente... quem foi? Eu acho que foi o Miguel que fez esse point, né? O Cuenca estava lançando o filme e eu não lembro ponto. Talvez tenha sido ele. E aí foi meio oportunidade, assim, também. Foi uma curadoria meio de oportunidade também. Sim, todas foram, na real. Todas foram. Na verdade, só do Lago Machado que não. Que não, é verdade. Aí, e tinha a ver com o tema. Cidade, centro, tipo uma parada ali. Mostrava muito a cidade. Muito cidade. Aí pro segundo, Viaduto de Realengo. O Viaduto de Realengo ele é um espaço... Já passou lá embaixo? Então, super grafitado e tal. E eu conhecia o diretor do Luz, Câmera, Pichação, que é um documentário que não chama de fazer sucesso, mas ele tá no YouTube, tipo, fez algum barulhinho assim de leve. O Gustavo Coelho. Aí eu falei com ele, liberou na hora, e tinha tudo a ver com o Realengo, com aquele espaço, sabe? Aquele espaço de grafite, aquele espaço de piche, que aquele espaço é. E eu vi o filme antes também, achei maneiro, assim, falei, vamos passar esse filme. A galera também super curtiu, fomos pro segundo, foi esse. Abdias. E aí o terceiro, no caso, foi já nessa integração. Eles não iam passar o filme da Abdias, era uma homenagem a Abdias. Aí a gente chegando, não sei se vocês já sabiam desse filme. Não, a gente foi. Eu fiquei conversando com o Rajão. Aí ele contou do filme que tinha sido produzido pela esposa dele, né? Ela ajudou na produção, eu acho. Eu acho que sim. E ela estaria lá. Então a gente falou, nada melhor. E o filme era bom também. Nada melhor do que passar esse filme. Então, assim, esses 3 aí de cara já tem tipo, uma questão meio que de oportunidade junto com ter a ver com o evento em si. E no último, eu estava em contato com algumas produtoras, aí eu que estava responsável por fechar o filme. E no último, meio que foi, cara, vamos botar um filme o quanto maior possível. Vamos botar um filme que seja legal pra caramba e que não tenha sido tão visto por pessoas do Brasil, mas que a gente consiga fazer algum barulho por esse filme. Evento, o Alceu foi meio que vamos fechar o Cinegeiro, o Alceu foi tipo assim, vamos fazer um filme que a gente acha cheirado, vai levar a galera e vamos lá. O Alceu foi tipo assim, exatamente. O Largo Machado foi um grande evento de entretenimento, mais que qualquer outra coisa. Foi meio que assim, mas assim, ao mesmo tempo a gente escolheu os filmes, mas aí voltando àquilo que eu falei, assim, uma conclusão é que talvez botar alguns filmes um pouco menos devagar e um pouco mais pop talvez fosse mais acertado. Mas assim, acho que... Mas é isso também, foram várias questões, acho que se fosse... Mesmo se a gente botasse o filme do Cuenca, dependendo em alguns lugares, com muito movimento, talvez na hora do filme desse uma morreria. A gente botou 2 documentários, né? Exatamente. Os silêncios na rua são muito problemáticos. Porque os silêncios, eles não são silêncios na rua. Então é isso assim, tipo...
Pô, você tá numa sala fechada, quando é silêncio, você tá tá limpo. Ali não, é o barulho do ônibus. Então, cara, um silêncio de 3 segundos pode ser a quebra mortal da tua experiência. E aí aquela coisa ou agregar também, né? Vocês acham que cara, eu acho que é quebra. Eu vi como é quebra. Eu percebi assim. Eu acho que depende do filme, cara. Eu acho que depende do filme. Se for. Claro, 3 segundos talvez não, mas assim, um pouquinho mais. Não, eu entendo o teu lado, mas tipo, eu acho que é um filme que realmente você tem que estar mais imerso. Uma parada que. Um filme assim mais dramático, que vai te deixar mais imerso na história, que tá acompanhando aquele personagem pra caralho, que ele tá te deixando com amargura interna. Eu acho que é uma quebra. Mas no filme mais de ação, tipo, porra-bomba, sei lá, sim, cara. sim, não, eu não vejo. Eu acho que, sei lá, pra mim, por exemplo, é uma liberdade maravilhosa eu poder fumar um cigarro vendo filme, tá ligado? Tomar cerveja, sacou? Então é uma outra experiência que filmes mais, igual você mesmo falou, filmes mais de entretenimento, ou então até filmes, não sei, né, mais de porrada e bomba, mais acelerados e tal. Mas eu não acho que é só pela mais barulho, entendeu? Eu acho que é mais pela vibe do filme mesmo, você tá numa vibe mais relax, entendeu? Sim. Sem estar tão emocionalmente apegado ao filme, tá ligado? Porque aí, tipo assim, a gente botava o curta ainda tava um pouquinho claro, mas estava começando a escurecer e já dava pra ver melhor. Aí pro longa, no horário do longa, já tá tipo mais escuro. Só que mesmo assim, tem lá o exemplo do Cine Xavier, que tudo bem, o Cine Xavier a gente tava sem autorização e não podia desligar lá a luz, que teoricamente se você tiver autorização a gente pode desligar. A gente subiu lá e botou parada pra amarrar. Mesmo assim, cara, mesmo que não tenha um poste em cima da tua tela. Quero o caso. Tem o letreiro do Santander. Tem o ônibus passando com luz, tem o ponto de ônibus tem luz, tem outra parada da outra rua, tem a pastelaria chinesa que tem mais luz que minha casa inteira. Então assim, tem essa parada da luz que é meio complicada, assim. Mas, novamente, eu acho que não chega a ser um problema, tá ligado? Eu acho que tem outras coisas que agregam ali pelo ambiente externo mas com certeza não vai ser um lugar que você vai ver a melhor tela de cinema do mundo, independente da estrutura que bota lá, porque o ambiente efetivamente não é controlado como o de um cinema mesmo, né? Essa parada da luz, assim, que tem essa limitação de ter só um horário do dia que dá pra fazer a parada minimamente bem, porque tipo, de dia realmente, dependendo do sol, é inviável, não tem como fazer uma projeção. Da melhor tela e a melhor projeção possível vai ficar a merda. E sobre o som, a nossa estrutura de som era muito boa, né? Mas é porque aí é uma questão. A gente gastou o estudo de som não pelo cinema apenas, a gente gastou o estudo de som por causa da música. Então, mas, assim, talvez a gente gastasse, né? Porque isso não pesou tanto. Não, tudo bem, mas assim, é uma parada que talvez eu acho que quando o cara for fazer um cinema de rua aleatoriamente, sem botar show de música junto, talvez ele pense, pô, isso aqui já dá. No nosso caso, a gente botou aquilo tudo, não só por causa do cinema, era por causa da música também que a gente precisava daquela estrutura. Então, tipo, pra gente foi natural ter uma estrutura de som muito boa. Talvez, sei lá, não sei, quem estiver olhando aí no seu artigo, eu acho que é uma preocupação, porque é foda, assim, é o que o João falou. Tu tá na rua, tu tá no ambiente aberto, eu acho que quem vai ver um cinema na rua tem que estar um pouco mais disposto a ser uma merda. Não, é assim, cara, tem que estar relevado nas palavras. Lógico, é técnico. Como vocês acham que funciona essa dimensão sonora para a experiência do cinema? Vocês produziram, total. mas vocês também assistiram. Sim. Em parte. Que funcionou. Cara, eu acho que no nosso caso funcionou bem, assim. Eu não vejo muita perda, mas além das interferências, eu acho que o som funcionou bem. E aquela coisa que o som a gente não conseguiu por orçamento, eu acho mesmo, mas assim, talvez se a gente tivesse mais grana, a gente pudesse fazer um projeto de som que talvez pelo menos englobasse quem estivesse ali no meio. Meyer, isso foi muito doido, assim, porque a configuração das cadeiras, a gente botou uma tenda porque o dia tava meio feio, a gente, vamos botar pra garantir. Pois é, o tempo tava feio, E aí as cadeiras ficaram meio que assim, foi um negócio meio assim, umas atrás. Foi uma coisa, aí tinha comida atrás. Também tem essa parada, cara, isso é muito interessante isso que você tá falando agora, porque, tipo, a configuração do espaço muda a tua sala de cinema, né? Graças a Deus. E é isso, é uma disposição também da pessoa que está assistindo. Cara, eu quero ver o filme. Porque realmente o Mer ficou meio assim, tortão, né? Ficou meio torto. Meio que cabe cadeira, bota. Exatamente. O Lago Machado até ficou meio retinho, mas assim, de ser meio torto. Eu acho que o que mais ficou cinema mesmo, mais retinho, foi o de Ré Leão. Porque ele era mais retinho assim. O próprio centro também ficou tipo de ladinho, assim, ficou meio tortinho a tela pra lá, assim. Depende do espaço. Depende do espaço. Eu acho que a questão do som, viajando um pouco, é o que vai convocar você. Porque nem todo mundo sabe. Não, cara, total, assim, cinema, eu acho que no Cine Giro
ele é um exemplo de fica claro, assim, essa coisa do som, a importância do som. Enfim, a gente sabe, a gente trabalha com isso, mas as pessoas talvez nem percebam. Mas essa coisa de quebrar o filme, às vezes o som é muito mais importante mesmo. Por isso que eu falei muito mais do exemplo de som atrapalhando do que de imagem. Porque a imagem, se você está olhando para frente, você está olhando para frente. Você pode se distrair um pouco, mas assim, seu olhar você direciona mais. O som ele vem de qualquer lugar. Né? E assim, teoricamente, tu não para de olhar para a tela no cinema, né? Não só no cinema como no cinema também. Sim. Tá olhando para a tela, mas realmente, tipo, você está captando tudo à tua volta, apesar de estar olhando para lá. Eu, quando vejo filme, eu não fico, olhando para lá. Fica muito focado ali. Só que tu pode ter quebras sensoriais pelo som mesmo.